Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer essa blusa com essa manguinha copo, bem facinha. Vou estar explicando o traçado, como que nós vamos montar ela, né, a costura. Espero que vocês gostem. Gente, pra fazer o traçado aqui, ó, eu já fiz a margem, tá? Que é o meu ponto A. Do meu ponto A, eu vou colocar meu ponto B, que é metade do meu busto. Vou marcar aqui, ó, ponto B. Vou dar um espaço de 5 centímetros, ponto B. E mais 1/4 do meu busto, que é ponto A. Dos dois pontos A, nós vamos descer o comprimento que nós vamos querer na nossa saia. Nossa saia não, né, gente? Nossa blusa, tá? Falei errado. E vamos ligar. E vou repetir 1/4 do meu busto, 5 centímetros e 1/4 do meu busto novamente. Gente, eu tô com um negócio de saia, né? Porque eu tô querendo falar cintura, eu tô querendo falar comprimento da saia. Vocês desconsiderem, porque é blusa. Pronto. Gente, aqui agora, do meu ponto A para o meu ponto B, nós vamos colocar metade das costas, que vai ser o ponto C. E nós vamos descer um risco reto de 25 centímetros. Aqui é a nossa frente e nas nossas costas a mesma coisa, tá? Do nosso ponto A para o nosso B, metade das nossas costas, ponto C. E vamos descer um risco reto de 25 centímetros. Agora nós vamos pegar metade dessas nossas costas aqui, ó, dividir por 3, o valor que der, mais 1. E aí nós vamos fazer o nosso decote, ó, ponto D, e nós vamos contornando, ó, com a régua, nós vamos marcando para fazer o decote, o arredondado. Esse é o traçado base, tá? Ponto E, frente. Nas costas, nós vamos colocar esse mesmo valor aqui do B para o A, que vai ser o ponto D. Só que aqui nós vamos descer 2 centímetros, porque eu não quero degotadão, igual na frente, tá? E depois, se vocês quiserem mais, é só descer. E aqui, ó, a gente contorna, ó, e faz o arredondado, ó. E aqui a gente liga, ó. Agora nós vamos pegar esse valor aqui, ó, dividir por 2, mais 1. Aí o valor que der, nós vamos descer aqui, ó. Que vai ser o nosso ponto F. E nós vamos ligar no ponto D. E a mesma coisa aqui no ponto C. Nós vamos descer esse mesmo valor e vamos ligar lá no ponto D, que vai ser o nosso ponto F. Então, nós vamos marcar metade da nossa cava. Nós vamos pegar aqui, ó, o nosso ponto F e nós vamos colocar a régua lá, né, o zero da régua, com a régua inclinada, ó, pra cá. Nós vamos achar o meio da nossa cava. No meu caso é 20. Vou marcar aqui, ó, 20 e vou passar o risco, ó. Vai ser o ponto G. Vou medir do meu ponto B até o meu ponto G, ver quanto que deu. Ó, deu 22,6. Vou transferir para os meus dois pontos A. E vou ligar. E essa aqui, ó, é a altura do nosso busto, tá? Nosso ponto G. Vou pegar o meu ponto F aqui, ó, e vou medir até aqui, né?
na altura do busto, ó. E vou achar um meio. Deu 19,5, 8,75, né? Vou achar um meio e vou entrar 1,5 centímetro, ó. Pra gente poder fazer a cava da frente, ó. E a gente tem que ligar aqui, ó. E aqui as costas, ó, a gente só vai ligar aqui, ó. Tá bom? Aqui a gente não entra nada. Vou descer dos meus 2 pontos o comprimento do meu corpo. Aqui. E aqui. E vou ligar. Aqui no comprimento do meu corpo, eu vou marcar 1/4 da minha cintura. Eu não vou fazer pence, nada, tá? E então, eu já vou ligar aqui na altura do busto, ó. Vou ligar aqui e vou ligar aqui. Gente, agora aqui, ó, eu vou, do comprimento do meu corpo, eu vou descer a altura do quadril, que é 18 centímetros. Eu vou marcar aqui, ó, 18, né? E 18. Mesmo que é um pouquinho menor, ó, vocês viram que é menor, a gente tem que marcar. Porque pra poder fazer a curvinha. Ó, nós vamos colocar aqui, ó, 1/4 do quadril. Que pra mim, ó, vai ser bem no meio aqui, ó. Aí eu vou pegar minha régua curva. Vou colocar Vou colocar a pontinha da régua curva aqui na minha cintura e vou ligar aqui no quadril, pra poder dar essa arredondada, né, gente? Porque a gente é arredondadinho, né? O quadril aí no bumbum, né? É a mesma coisa aqui, ó. Aqui no ombro da frente, ó, nós vamos descer 1,5 centímetro no ponto D e no ponto F, ó. Quando a gente for recortar, vai ser aqui e não aqui. E aí, nós vamos ter que aumentar aqui nas costas, ó, 1,5 ponto, para esse ombro não ficar caído. E quando nós formos recortar as costas, vai ser aqui. Aí, a gente termina de ligar aqui, ó. O modelinho vai ser bem simplesinho. Eu vou querer ele de manguinha, então eu não vou cavar. Aqui o decote vai ser bem pequenininho, assim, eu não quero decotão. Eu vou colocar o decote que eu quero então. A gente já coloca o modelo agora, tá? Vou colocar aqui, ó, eu vou querer de 15 centímetros, ó. Vou colocar aqui, já vou abaixar esse valor que eu quero. E aí, se eu quisesse reto, eu colocaria a régua aqui, ó, eu faria reto, né? Mas eu não vou querer reto, eu vou querer arredondadinho mesmo, porque como é pouco, não gosto muito de reto. Pronto. E outra coisa, aqui vocês viram, ó, aqui fica muito afunilado, fica muito dentro, né? Então, quando eu for recortar, eu vou dar uma arredondadinha aqui assim, ó, pra não ficar esse bico, tá bom? Ó, tanto aqui quanto aqui, ó, eu vou tirar essa ponta aqui, ó. Senão ele vai ficar muito dentro, eu não gosto, então eu vou tirar. Aqui, eu vou deixar depois, né, na hora que a gente for costurar, aqui que vai ser o comprimento, tá, gente? Não é aqui, ó. Eu vou deixar uma... como é que fala, gente? Uma aberturinha, tá? Então, aí a gente não vai costurar tudo, a gente vai deixar... Eu vou deixar uma aberturinha aqui, ó. E aqui nas costas, eu vou fazer uma gotinha bem suavezinha, pra eu poder conseguir colocar com facilidade, né? Uma aberturinha de vestimento, ó. Eu vou deixar mais ou menos de uns 8 centímetros. Vou baixar um pouquinho mais, ó. Tá? E agora eu vou recortar o nosso traçado.
Gente, pra gente fazer o traçado da manga copinho, eu peguei o papel, dobrei, tá? Dobrei ele aqui ao meio, ó. Fiz a margem, que é a largura da minha régua, e vou marcar aqui, ó, metade da minha cava. Metade da minha cava. Menos 1 centímetro. E vou repetir esse valor aqui embaixo no comprimento, né? Só que a gente não vai usar esse comprimento, é só para ter uma base. Vou colocar aqui, ó, 15 centímetros. Vou marcar aqui 15 centímetros e vamos ligar aqui, ó. Como se fosse o comprimento, tá? Vou descer aqui agora 1/10 do meu busto. Se o busto é 90, a gente coloca 9, tá? Então, eu vou descer aqui 1/10 do meu busto, ó. E aqui eu coloco a largura que eu quero, um punho, né? Vou colocar aqui 16. E vou ligar aqui, ó. Tá? E vou fazer o quê? Agora eu vou fazer o desenho da cava, ó. Aqui, ó, eu vou entrar. Aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a nossa cava, ó. Agora eu vou recortar aqui, ó. E aqui, a frente, eu vou abaixar um pouquinho, tá? 1/2 centímetro, mais ou menos, ó. Pronto. E, ó, a nossa manga ficou assim. Só que nós vamos querer uma manga o quê? Copinho, né? Gente, agora pra fazer a manga, eu peguei meu traçado aqui, né, que eu recortei, e vou colar aqui, ó, no papel. Vou colar aqui no papel. Vou marcar aqui, ó, onde é a nossa cava, ó. Vou fazer um risquinho reto, ó. Onde é a nossa cava. E vou marcar aqui no meio, ó. E aqui, onde nós marcamos a nossa cava, eu vou encontrar onde dá 3 centímetros, tá? Ó, 3 centímetros aqui, ó. E vou marcar, ó, 3 centímetros deu aqui. E aqui também vou fazer a mesma coisa, eu vou encontrar onde dá 3 centímetros, ó, aqui. Tá? Onde deu 3 centímetros, eu vou subir mais 3 centímetros, ó. E onde deu 3 centímetros, eu vou subir mais 3 centímetros. E aqui, no meu meio, eu vou subir 3 centímetros. Vou achar aqui mais ou menos onde é o meu meio, né? Mais ou menos aqui, ó. E vou subir 3 centímetros. E aqui mais ou menos, né, ó, o meu meio entre esse e esse. E 3 centímetros também. E vou arredondar, ó, vou, né, fazer aqui, ó. Arredondadinho. Então, essa aqui, ó, vou abaixar aqui, ó.
E agora, ó, nós vamos ligar esse pontinho, ó, aqui, ó. E a mesma coisa esse, aqui, ó. Aí a gente liga aqui, né? E agora nós vamos ligar aqui, onde nós subimos esses 3 centímetros, ó. E vamos recortar. Se for para criança, vocês sobem 2, tá? Como é adulto, né? No meu caso, eu subi 3. E aqui, ó. Pronto. Essa é a nossa manguinha, ó. Copo. Aí, aqui, ó, é a barra, tá? Barra. Aí, o que acontece? Se vocês for fazer com o tecido dobrado, vocês colocam aqui no tecido dobrado. Se vocês for fazer barra, vocês, a virinha, né? Aí vocês deixam aqui 1,5 centímetros, por aí, depende do tamanho da barrinha que vocês vão querer. Aqui, ó, eu vou abrir, depois ó, que eu for cortar no pano, pra poder dar uma franzida nela, porque o charminho dela é dar uma franzidinha aqui em cima, tá? Aqui não, mas aqui, ó, tá bom? Gente, ó, posicionei já aqui o meu tecido, tá? Já coloquei certinho, vou começar a cortar. Eu vou deixar só 0,5 centímetro aqui pra costura. Então, um pedaço que sobrou do vestido da Maria, que eu fiz pra ela. Provavelmente vai ser o vídeo anterior. Gente, ó, eu dobrei aqui o meu tecido e vou posicionar aqui, ó, a barrinha da minha manga, tá? Que seria a barra. Então, eu vou fazer ela dupla, tá bom? Pra não fazer barra. Mas, aí, vocês podem fazer a barrinha. Ó, vou posicionar aqui. E vou dar um espaço para poder franzir, dar uma franzidinha de uns 5,5 centímetros, ó. Tá? E vou colocar aqui, ó. E vou colocar o alfinete. Vou recortar deixando 1 centímetro para margem de costura. E agora eu vou cortar outra manga. Vou colocar aqui, ó. Vou arrumar certinho. Gente, vamos começar a montagem. Peguei minha blusa, parte direita pra cima. Essa é a parte da frente. As minhas costas, ó, vou colocar a parte direita para baixo. Eu não vou fazer a aberturinha aqui, porque pelo que eu vi ela vai ficar bem soltinha, vai entrar tranquilamente, tá bom? Então não vai precisar. O que eu faço? Pego pontinha com pontinha, vou colocar o alfinete. E aqui, ó, pontinha com pontinha, e vou colocar o alfinete. E vou passar uma costurinha reta aqui, tá bom? Na overlock e na reta. E aqui do outro lado a mesma coisa. Deixa eu cortar essa aqui que ficou uma pontinha. Pontinha com pontinha, alfinete.
e passar uma costurinha. Aqui, dos lados, o que que eu vou fazer? Lembra que eu falei que eu vou querer deixar uma aberturinha? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma barrinha de lenço, ó. Vou fazer uma virinha e outra virinha, ó. E vou costurar. Aqui e aqui. E eu vou fazer isso nas 4 pontas. Eu vou deixar mais ou menos, deixa eu medir aqui. Não vou deixar muito não, tá? Vai ficar uns 10 centímetros, ó. Tá? De aberturinha, bem pouquinho. Eu virei, tá? Dobrei, né? Virei pro lado certo, direito. Passei uma costurinha aqui, ó, do pezinho de máquina na largura. Passei 2 costurinhas aqui, ó, pra mim poder franzir. Marquei o meio. Costurei já meu ombro, ó, passei no overlock na reta. Marquei aqui onde mais ou menos vai ter que começar a minha manga. Então, eu vou posicionar ela não tem lado avesso e direito a manga, né? Então, vou posicionar aqui, ó. Vou colocar aqui no centro. E aqui, ó. E agora eu vou distribuindo, tá bom? Só vou colocar aqui, ó, e vou passar uma costurinha na máquina. Vou soltar um pouquinho mais aqui, ó. E vou passar uma costurinha na reta e depois vou passar no overlock. Gente, ó, passei a costurinha aqui, ó, na manga, tá? Passei a costurinha reta do overlock. Aí, o que que eu fiz? Eu aqui, ó, eu dobrei a sobrinha, tá? Eu passei a overlock reta. Aí, eu fiz 2 dobrinhas, assim, ó. E passei a costurinha. E aí, aqui eu peguei, ó, emendei aqui. E aqui, ó, onde ia ser, né? O finalzinho aqui, ó, que depois ia ser a aberturinha. Passei a reta e overlock já dos 2 lados, ó. E tô fazendo aqui, ó, a barrinha, ó. O que que eu fiz? Eu fiz uma virinha, que eu passei overlock. E estou fazendo outra virinha, ó. Barrinha de lenço, tá? É sempre essa barrinha que eu faço. Aí, aqui a gente arruma, coloca pra dentro bem bonitinho, ó. E passa a costurinha reta, igual eu fiz aqui, ó. Passei a costurinha aqui na barra, né? Aí, o que que eu fiz, ó? Eu dobrei aqui no meio, ó. Meio, juntei ombro com ombro e meio. Peguei, gente, só tem um retalho, tá? Não tem pano, só tem retalhos. Pra mim poder fazer aqui, ó, o revelzinho, eu vou colocar aqui, ó, dobrei meu pano. Eu vou colocar dobra aqui com dobra, ó. Até subir mais um pouquinho, que dá. E, ó. E aí, eu vou alfinetar aqui, ó. E vou recortar aqui. Vou soltar aqui. E vou marcar aqui, ó, 2 centímetros. 2 centímetros, 2... 2 e 2. E vou fazer isso também com a parte das costas. Aqui é meio, né? Ó, vou alfinetar aqui também.
E mais ou menos aqui, ó, eu já sei, ó. Eu vou recortar. Tirar aqui minha blusa pra não cortar ela. E vou marcar 2 centímetros também. Deixa eu arrumar aqui. É um viezinho, tá? Só que eu vou cortar ele em viesado, infestado, como que fala, gente? Não sou muito boa para essas conversas assim ainda. Não me entendo muito. Porque senão fica reta. Então aqui eu quero já recortar do formato que tá o nosso recorte, nosso decote, tá? Vou marcar aqui o meio, ó. E vou marcar aqui o meio. E o resto eu vou soltar. Vou virar minha peça para o direito, que fica mais fácil para trabalhar. E vou colocar aqui, ó, a frente, né? Meio com meio. Vou vir aqui, ó. Vocês podem dar uma puxadinha, pra não ficar muito soltinho, ó. Marca aqui onde que vai ser a emenda, ó. A emenda vai ser aqui, ó. Então, eu vou colocar o alfinetezinho aqui, onde que eu tenho que emendar. Daí que eu vou deixar solto, porque a gente tem que emendar primeiro. E aqui é a mesma coisa. Se já tiver o tamanho certinho, vocês já podem emendar. Mas como eu cortei aqui sem o tamanho certinho, né? Então, eu vou fazer isso. Ó, e aqui, ó. A mesma coisa aqui com a parte das costas, ó. Direito com direito, né? Vou marcar aqui o meio. Vou colocar aqui, ó. E vou marcar aqui onde é costura, é aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. E aí, nós vamos fazer, eu vou pegar aqui, ó, esse aqui, e nós vamos costurar, ó, emendar aqui, ó, esse aqui, ó. E nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, emendando, tá bom? E a mesma coisa do outro lado. Aí, depois que a gente fazer isso, a gente vem aqui, ó, e passa uma costurinha de fora a fora, fechando, tá bom? Gente, ó, costurei aqui, né? Passei a costurinha reta aqui. Aí, eu peguei, dobrei e passei uma aqui na beiradinha, ó, pra prender a costurinha, tá bom? E passei no overlock. E passei uma costurinha aqui, ó, a largura do pezinho de máquina, ó, tá bom? Gente, ó como que ficou a manga, ó. Aqui a gente franziu, né? Aqui o decote, ó, a virinha. Aí, que a gente virou, né? A aberturinha, ó, dos dois lados. Atrás é normal, né? A gente não fez aberturinha, nada. E esse é o resultado final.